Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 133. No dia de hoje nós temos 4 capítulos. Segundo livro de Crônicas, capítulos 21, 22, 23 e 24. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos hoje no dia 133, capítulos 21, 22, 23 e 24 do segundo livro de Crônicas. O dia 133 significa que nós já fizemos aí uma grande jornada até hoje. Nós já caminhamos bastante, estamos no mês de maio. Mais cedo no dia de hoje, quando eu estava na rua, eu fui em uma farmácia, encontrei uma senhora, ela disse assim: padre, fiz uma cirurgia na minha catarata e vim comprar um colírio, mas até hoje não deixei falhar nenhum dia. Eu coloco no iPad, depois a Bíblia, tiro foto da minha Bíblia, coloco no iPad, depois eu coloco as letras maiores e leio e medito todos os dias. Estou fazendo essa caminhada, esse sacrifício para eu crescer e também para minha família se aproximar de Deus. Então foi um sacrifício, foi um testemunho aí muito bonito que eu ouvi e também me ajudou muito nessa caminhada. Então você que está caminhando até aqui, permaneça firme. Várias pessoas dizem assim: padre, eu tive que cortar a novela, tive que cortar as séries, tive que cortar coisas que eu gostava de fazer depois do jantar, eu tenho que trancar no quarto e ler. Até uma pessoa também disse, até o meu marido disse: olha, eu nunca vi você estudando tanto. E aí ela disse: nem quando eu fiz universidade, quando eu fiz faculdade, quando eu estava na escola, eu lia, estudava e meditava tanto. Então, seguramente todos nós temos histórias, todos nós estamos crescendo muito, conhecendo a Sagrada Escritura. E a vantagem, além de ser um livro de fé, de nós conhecermos a Bíblia, conhecermos livros históricos, a história não muda. O que está escrito está lá. Basta nós aprendermos, memorizarmos, repetirmos, que aí aquele conteúdo não vai mudar. Hoje nós estamos com 4 capítulos, segundo livro de Crônicas, já estamos na segunda metade do livro de Crônicas. O livro de Crônicas é como se fosse um grande resumo de todo o Antigo Testamento. Se alguém disser assim, gostaria de ler apenas 1 ou 2 livros que conte toda a história do Antigo Testamento. Então aqui é um livro árido, um livro com muitos nomes, muitos reis, muito histórico, pesado, difícil de ler, mas aqui nós temos desde Adão até o final do exílio da Babilônia com Esdras e depois Neemias. Então aqui nós temos um grande resumo, foi como se fosse um coroamento que os judeus fizeram de tudo aquilo que tinha sido escrito até aquele momento. No dia de hoje, para facilitar, é um dia um pouco mais difícil, mas para facilitar nós temos aqui 3 reis. O primeiro e o segundo são reis ruins e o terceiro já é um rei melhor, um rei bom. Nós lembramos que no dia de ontem nós meditamos até a morte do rei Josafá. Então hoje nós temos o filho, nós temos o neto e depois nós temos o bisneto de Josafá. Sempre lembrando que nós tínhamos aqui 2 grupos, 2 reinados diferentes. As 10 tribos do norte, que nós chamamos de Israel, e depois as 2 tribos do sul, que nós chamamos de Judá. E aí tinha Judá e Benjamim. E ali em Judá nós tínhamos a capital, onde era Jerusalém, ali estava o templo, ali tinham os sacerdotes, aqueles que serviam o templo. E aí, este livro, primeiro e segundo livro de Crônicas, principalmente o segundo livro de Crônicas, que vai mostrar depois de Salomão, vai focar principalmente neste reinado do sul, nesse reinado de Judá. Então, os 3 reis de hoje, nós temos o rei Jorão, um rei ruim, terrível. Ele foi casado com Atalaia. Atalaia era uma filha de Acás, que foi um filho de Acabe. Então, Atalaia, ela foi uma das filhas de Acabe, que foi um dos piores reis do norte.
Então daqui a pouco nós vamos ver mais. Então nós temos no dia de hoje 3 reis. O primeiro rei é Jorão, foi um rei ruim. O segundo rei é Ocosias, que também foi um rei ruim, um rei que cometeu muitas injustiças. E depois nós temos o rei Joás, que ele foi muito bem até o momento que ele tinha um profeta, um amigo, o nome dele era Joiaba, e aparece até um nome um pouco estranho, um pouco diferente. Muitas pessoas vão dizer, padre, não é Goiaba. Não é Goiaba, é Joiaba, começa com J e não com G. E aí ele era muito amigo, esse rei Joias, ele era o rei Joás, ele era muito amigo deste profeta chamado Joiaba. Então, enquanto o profeta estava vivo, o profeta estava próximo dele, ele foi um bom rei, ele foi fiel a Deus. Depois da morte do profeta, ele cometeu inúmeras injustiças, até matou o próprio filho do profeta, que foi também outro profeta, que foi Zacarias. Então nós vamos ver hoje esses 3 reis. Se eu pudesse, eu escreveria aqui 3 nomes, e aí a reflexão de hoje vai basear nesses 3 nomes. Nós temos Jorão, Ocosias e Joás. Quem foi Jorão? Jorão, ele foi filho de Josafá. Josafá nós vimos ontem, e esse Jorão, aqui a história já começa contando que havia uma relação, havia um certo diálogo entre as tribos do norte e do sul. Aquilo que era o reinado do sul, que estava em Judá, que estava em Jerusalém, eles começaram a se aproximar do norte, principalmente para fazer guerra, para vencer alguns povos vizinhos. E nós sabemos que um dos piores reis da história, um dos reis que mais ofendeu a Deus, foi o rei Acabe. E aí Acabe tinha uma filha chamada Atalaia. Essa Atalaia, ela tinha trazido para as famílias, para o templo. Na verdade não era um templo, eram os altares locais, tinham trazido várias imagens do deus Baal, que era o deus dos povos vizinhos. Então, Atalaia, ela vem, ela se casa com Jorão e traz inúmeros ídolos. E aí Jorão, uma pessoa que, para se tornar rei, comete atrocidades. Aqueles que leram o capítulo 21 devem se recordar. Este rei Jorão, ele acaba matando seus irmãos para ele conseguir ser rei. Então ele mata os seus irmãos em relação à sua família, ele mata os seus irmãos em relação à sua esposa. Ele era casado com Atalaia, aquela que trouxe deuses pagãos, aquela que trouxe imagens de Baal para o templo e queria trazer também para todo aquilo que era o reinado do sul. Então eles acabam sendo castigados, e depois Jorão, ele se desvia de Deus e ele é alertado pelo profeta. Nós temos aqui um texto muito interessante, um texto que seguramente aqueles que conseguiram, aqueles que leram, aprenderam muito desse texto. Um texto onde mostra o profeta Elias repreendendo e dizendo que o comportamento do rei Jorão era um comportamento que não agradava a Deus. Então, se vocês quiserem um texto que vale a pena ser lido, vale a pena ser meditado, nós estamos no capítulo 21, dos versículos 11 até o versículo 15. Aqui tem um pensamento, tem uma fala do profeta Elias que mostra os erros, as injustiças que o rei Jorão tinha cometido. Então, neste capítulo 21, nós temos como rei Jorão. Ele foi casado com Atalaia. Jorão era uma pessoa que tinha matado seus irmãos, Atalaia era uma pessoa que tinha deuses pagãos, deuses de Baal, e eles tinham toda essa corrupção, tinham trazido tudo isso para o templo. Então, este rei Jorão, para ele continuar no poder, ele cometeu muitas injustiças, e até um determinado momento ele foi repreendido pelo profeta Elias. Mesmo sendo repreendido, ele não mudou de comportamento. Por isso, o reinado de Judá foi invadido e ali houve muitas doenças. E depois o rei Jorão, ele acaba sendo morto. E aí depois que ele foi morto, ele acabou sendo sucedido pelo seu irmão. Aqui no Reinado do Sul acontecia muito isso, praticamente aconteceu isso em todos os casos, não percebo nenhuma exceção, onde aquele que é o rei, ele acaba sendo filho daquele que era o rei anterior, daquele que havia falecido. Então aqui vai acontecer isso. Jorão, ele faleceu, e aí Ocosias, que era o seu irmão, ele acaba ficando no seu lugar. E aí ele segue os caminhos ímpios do seu pai, ele acaba sendo influenciado aqui pela sua mãe, Atalaia. Então Atalaia, uma pessoa que tinha deuses pagãos, ela acaba influenciando de uma forma péssima o seu filho Ocosias, ele faz aquilo que não agrada a Deus. Podemos ver tudo isso
no capítulo 22. Então, o capítulo 22 mostra a influência da mãe, como ela, de uma forma, através do seu poder, ela influenciou negativamente o seu filho. E aí, depois da morte do rei Ocosias, acontece algo que seguramente vai chamar muito a nossa atenção. Esta mulher, Atalaia, ela acaba tomando o reinado para si. Aqui ela matou todos aqueles que poderiam ser herdeiros. Então seu filho Ocosias, ele morre, ela mata todos aqueles que poderiam ser herdeiros, e aí o que ela faz? Ela assume o reinado. Então ela se tornou a rainha, ela era aquela que tinha todo o poder, e ela fez isso por aproximadamente 6 anos. Então a Atalaia, ela toma o poder, ela se torna rainha, e ela foi uma pessoa muito cruel, e durante este tempo ela fez aquilo que desagradou a Deus. Mas aconteceu algo aqui que foi uma esperança. Parece que Deus, ele sempre age nos momentos mais difíceis da história. Um dos filhos de Ocosias, ele acaba sendo escondido. Ele acaba sendo escondido mesmo por uma parente dele, e aí ele acaba sobrevivendo, e depois ele seria o rei. Então, este que foi escondido foi Joás. Então Joás, ele foi escondido, Atalaia tinha matado todos aqueles que poderiam ser descendentes, e apenas Joás, ele acabou sendo preservado. Então ele foi preservado quando ele era muito novo, e aí com 7 anos de idade aproximadamente ele começou a reinar. E aqui podemos ver que ele era muito novo, ainda sem capacidade de grandes discernimentos. Mas, desde o começo, Joás, ele foi um grande rei. Ele foi obediente a Deus, e ele fez uma grande reforma expulsando, tirando dos templos aquilo que eram os deuses pagãos, aquilo que desagradava a Deus, e aí depois, por até decisão do profeta Joiada, aqueles que desagradavam a Deus, principalmente Atalaia acabou sendo punida. E aí ela foi morta, ela não foi morta no templo, porque aquilo não era um local de cometer isso, mas quando ela saiu do templo, ali na entrada do palácio, ela acabou sendo assassinada. Então Atalaia, que tirou a vida de muitas pessoas, ela acabou sendo assassinada. E este profeta, Joiada, sempre foi um homem de Deus, um homem que instruiu, ajudou e foi um grande companheiro do rei Joás. E aí o rei Joás foi um grande rei, uma pessoa que caminhou segundo os olhos de Deus, mas quando o profeta Joiada acabou falecendo, ele teve um filho, o filho dele foi Zacarias, e aqui tem um momento triste da história. Qual que é esse momento triste da história? Zacarias, ele acaba sendo morto por Joás. Imagina, e aqui eu grafei no meu texto, diz assim, capítulo 24, nós temos ali no versículo 22. Diz assim, o rei Joás, esquecido da generosidade que havia testemunhado de Joiada, pai de Zacarias, matou Zacarias, seu filho, que ao morrer gritou, Javé o verá e pedirá contas. E aí nós temos praticamente o encerramento do capítulo 24. E aí existem invasões, existem guerras, aqui principalmente os arameus. Os amareus invadem Judá, guerreiam, e depois Joás perde a guerra e ele também acaba morrendo. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos no dia 133, nós vimos 3 reis, sempre aqui da descendência de Davi, Daqui a pouco nós vamos entrar nos livros proféticos, e quando nós entrarmos nos livros proféticos, nós vamos ver que cada profeta viveu em um tempo diferente da história. Agora nós estamos no período histórico desses 3 reis. Nós temos o rei Jorão, nós temos o rei Ocosias e nós temos o rei Joás. 3 reis que foram muito importantes na história de Israel, alguns importantes por aquilo que não deveria ser feito. E aqui, no começo do seu reinado, Joás havia sido um grande rei, foi um grande testemunho. Mas depois ele acaba se corrompendo, e toda essa corrupção, no final da história, vai levar o povo ao exílio e também à destruição do templo. Irmãos e irmãs, amanhã será o dia de número 134. No dia de amanhã nós temos 3 capítulos, 25, 26 e 27. Capítulo 27 também é pequeno, então amanhã é um dia relativamente pequeno. Não precisa grifar tudo, não precisa entrar em muitos detalhes, se concentra, faça o seu melhor e faça o possível para continuar lendo. Não precisa guardar tudo, mas tenha uma ideia central daquilo que é o essencial do nosso estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.